Olá, meus anjos nerdolas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora você está vendo esse vídeo, então segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal, ajude o canal a crescer, seja membro do canal, você vai concorrer a várias coisas legais durante o mês. Não se esqueça, dê o hype, favorece o canal, ajuda o canal. Hoje, sim, vamos falar sobre um grande personagem do Batman, Tim Drake. Diferente praticamente dos grandes heróis da DC, Tim Drake não nasce de uma tragédia mediana. Ele não é moldado pelo evento brutal inicial, com a morte dos pais de Dick Grayson, e nem pela violência externa de Jason Todd, tampouco pela linhagem sanguínea de Damian Wayne. Tim nasce de uma decisão racional, de um ponto de vista psicológico mais profundo. Isso coloca Tim numa posição raríssima que a gente vê na mitologia heróica. Representa o arquétipo consciente, aquele que entende o caos, mede o custo moral e ainda escolhe como agir. Carl Jung descreve como um verdadeiro herói não aquele que reage por impulso, mas como aquele que integra a sombra para enfrentá-lo. Tim é exatamente isso. Ele observa a Gotham, observa Batman, observa os padrões de violência. Chega à conclusão que nem o adulto chegou. Batman precisa de um Robin, não por eficiência, mas por humanidade. Essa é a percepção de maturidade de psíquica acima da média. Tim é o arquétipo do sábio jovem, aquele que ainda não domina o mundo, mas já compreende as estruturas invisíveis. Tim não quer ser o Robin para se afirmar. Tim quer evitar que o Batman se torne um monstro. Psicologicamente, faz parte dele o Robin mais estável, também mais solitário, pois carrega em si o peso da responsabilidade que ninguém pediu. Isso quer dizer, você percebe que o mundo está uma bosta e você tem que agir para colocar esse mundo num fator atual muito importante para trazer para a sociedade. O Tim, ele é a outra parte do Batman que ajuda na consciência. Se Bruce representa o detetive traumatizado, Tim representa o detetive funcional. Tim não investiga movido pela raiva, mas busca o sentido. Ele não quer apenas saber quem cometeu o crime, mas porque o sistema permite que ele exista. Essa postura se aproxima de Tim com uma figura mais socrática. Sim, estamos falando de Sócrates, do vigilante clássico. Culturalmente, Tim surge em 1990, num período marcado por desconfiança nas instituições, crescimento da tecnocracia, valorização da inteligência estratégica e desgaste do heroísmo puramente físico. Tinha o Robin que pega a informação, ele prova o heroísmo, não depende apenas de músculos ou trama, mas na capacidade cognitiva de leitura e cenários de responsabilidade ética. Ele vê os demais, ele entende cedo demais, ele não pode se dar ao luxo da ingenuidade. Sim, você quer entender como os totalitários funcionam? É isso que o Tim está fazendo, ele está vendo como cada um funciona. Gotham nunca foi apenas uma cidade. Este é um organismo cultural, uma metáfora da decadência urbana moderna. Batman é um juiz, os vilões são sintomas, e Tim Drake é um anticorpo moral. Culturalmente, Tim surge como resposta a um Batman após a morte de Jason Todd. Isso, perigosamente, do autoritarismo. Ele se torna mais violento, mais isolado, mais punitivo. Tim compreende algo essencial. A justiça sem compaixão se transforma em tirania e vingança. Por isso que ele tem a função cultural, combater o crime e colocar o Batman sobre um pensamento mais racional. A lei sem ética vira opressão. A força sem freio vira Barbie. O herói sem limite vira vilão. É o que estamos vendo um Bostil por um ovinho. Politicamente, Tim ele ocupa o espaço mais delicado. Não confia plenamente no Estado, também não defende o vigilante absoluto. Ele é diferente do Batman quando figuras mais radicais da Batfamília. Ele te entende, o Estado falha, o crime se organiza, a sociedade civil sofre, mas ele também entende, o poder precisa ter limites. Enquanto Batman opera num limite de soberania paralela, Tim atua como frente institucional. Ele questiona as ordens, avalia as consequências e pensa no impacto. Nesse sentido, Tim
é o conservadorismo moral clássico, defesa da ordem, rejeição ao caos e limitações, responsabilidade. Tim assume a responsabilidade de controlar a raiva do Batman. Tim Drake é um personagem fascinante porque ele não se vê como Marte, ele não se vê como servo da ordem moral. Enquanto o Batman é movido por culpa, Tim é movido por dever. Isso se aproxima do judaico-cristão, fazer o bem sem recompensa, agir corretamente, mesmo sem reconhecimento, assumir o fardo sem se vitimizar. Ele entende que o sofrimento não santifica por si só, e o santificar é a responsabilidade assumida livremente. Esse é o ponto teológico que diferencia Tim Drake das narrativas modernas que só glorificam trauma como virtude. Tim transforma o sofrimento como identidade, a responsabilidade de se lutar por uma missão, como se lutamos uma missão contra essa cultura woke, se você for ver. Quando o Tim deixa de ser Robin e assume o manto de Red Robin, ocorre a ruptura simbólica, o abandono da identidade do filho, a aceitação da solidão heróica, a transição de aprendiz como agente autônomo. Red Robin não é rebeldia, é a necessidade de coerência interna. Tim entende que o Robin vive sob a sombra de Damian Wayne. Isso seria negar a sua própria jornada. Então, ele não disputa o legado, ele preserva o sentido. Ele honra o Batman, ele respeita a Dick, ele não odeia o Jason e ele não compete com o Damian. Ele sabe honrar. A honra é a principal coisa de tudo. Por isso que a gente tem que honrar nossas palavras e nossas coisas. A modernidade tardia, por três fraturas principais: relativismo moral, crise autoritária e infantilização. Tim surge como anomalia cultural de um cenário que, enquanto as pessoas fazem fuga de responsabilidade, terceirização da culpa e a romantização do trauma, Tim, ao oposto, assume os deveres, limites e age mesmo sem validação. Culturalmente, isso torna um personagem mais desconfortável nas narrativas modernas. Prefere heróis com mais emoções e identidade mais fluida, revolta qualquer estrutura. Tim não luta contra o sistema não luta contra o sistema por uma ideologia. Ele luta contra o colapso do sistema por responsabilidade. Ele representa a juventude cultural para evitar que o jovem que se amadurece cedo pense agir e culpa os outros por suas escolhas. Quer dizer, você é adolescente, jovem, assuma suas responsabilidades, faça suas responsabilidades. Politicamente, cada Robin representa uma resposta diferente ao caos social. Dick Grayson é otimismo institucional, liderança e comunitária. Jason Todd, revolta contra o sistema e justiça punitiva. Damian Wayne, autoritarismo, sanguinário, por causa que ele é filho da Talia House com Batman, e com destruição. Tim Drake, conservadorismo, racional e estético. Entende que a justiça sem razão vira vingança, a ordem sem ética vira tirania, liberdade sem dever vira caos. Tim é o Robin politicamente equilibrado, não idealiza o Estado, não glorifica a violência, não idolatra o poder. Sim, o Tim coloca as coisas no lugar, enquanto os outros têm uma pegada mais rebelde, principalmente o Damian, que é o filho do Bruce. O Tim vai com coloca a centralização, né? Aquele é o Red Robin. Um dos traços psicológicos mais profundos de Tim é o autocontrole consciente. Ele sente medo, ele sente raiva, ele sente dúvida, mas ele age a partir disso. Com o instinto, o id, o moral, o superego e a realidade concreta. Ele sabe os seus deveres e seus atos. Ele é menos cinematográfico, menos impulsivo, ele é mais realista. Ele age conforme tem que ser concretamente, para não fazer besteira. Gotham funciona como cidade de transcendência, corrupção constante, instituições falidas e violência recorrente. É a cidade que Deus parece ausente na teologia urbana. Batman, o juiz, os vilões são pecados encarnados e Tim Drake é a esperança silenciosa. Ele não promete redenção, ele oferece a contenção do mal. Essa postura foi como visão teológica realista. O mal
não será erradicado do mundo, mas pode ser limitado constantemente. Tim não é messiânico, ele é fiel. Ele é o fiel Batman. Então ele sabe que tem que usar as coisas concretas para mostrar o sentido da vida, sem destruir tudo. Ele vai lá, investiga e resolve. Tim Drake é contra o relativismo moral. Uma das razões que Tim Drake entra em choque com as leituras modernas é que ele recusa esse relativismo absoluto. Certas ações são erradas, certos limites não podem ser cruzados, certas decisões têm consequências irreversíveis. Ele não acredita na intenção que justifica tudo. Ele acredita na responsabilidade objetiva. Em posicionamento, coloca em oposição diretas narrativas culturais, diluem a culpa, justificam a violência por contexto e transformam a vítima em liderança moral. E Tim Drake acredita na escolha moral. Ele escolheu o seu Robin para colocar o Batman no lugar depois que aconteceu o Jason Todd. Depois que o Jason Todd se tornou Máscara Vermelha. Então ele coloca o Batman num lugar. Ele é a consciência. Tim Drake representa a forma masculina que a cultura atualmente raramente valoriza. Silenciosa, disciplinada, racional e protetora. Ele não performa representatividade, não busca dominação, ele não afirma pela sua força. A sua masculinidade é funcional, não performática. Ele protege quando necessário, luta porque alguém precisa lutar, lidera porque alguém precisa decidir. Tim ele é a masculinidade integrada, capaz de sentir, pensar e agir com limites. Por isso que você tem que agir conforme as suas responsabilidades e seus atos, jamais se corromper. Tim Drake não é o Robin mais famoso. Ele não é o mais violento, não é o mais carismático, mas talvez o mais necessário. Ele representa o que incomoda de civilização não se salva com grandes gestos, mas por grandes decisões corretas e atos todos os dias. Psicologicamente, ele é maduro, culturalmente ele resiste ao caos, politicamente ele tem limite de poder, teologicamente ele é a fidelidade silenciosa. Então, quando você está lutando contra essa cultura woke, você tem que se ingressar diante do mundo que está corrupto, e a gente tem que colocar essas coisas em ordem. O Tim é aquele negócio, consegue continuar as coisas em ordem, consegue fazer aquilo acontecer, e fazer aquilo acontecer é ter respeito ao próximo e respeito a si mesmo, para então você se tornar uma pessoa melhor e mudar essa sociedade. Por isso que nós, conservadores, temos que mostrar a nossa luta no dia a dia, para o bem maior, para uma sociedade crescer cada vez mais justa, mais limpa, diante das pessoas que estão corruptas. Que, se você for ver, o Brasil está uma gota é enorme, só que a gente pode resolver isso. Nós podemos resolver isso. Pensem isso, meus anjos nerdolas.